Olá pessoal, nós estamos de volta aqui na Início RH e hoje, galera, nós vamos dar andamento aqui, dar continuidade ao assunto do salário família. Para você que está começando a assistir a partir desse vídeo, saiba que nós temos uma playlist aqui do salário família para que você entenda realmente de vez o assunto, tá? Eu dividi em vários vídeos para não ficar cansativo, então assista os outros vídeos para que você possa entender o conceito, quem tem direito ao salário família, entender como calcular, não é, esse salário família em caso de demissão, de admissão. Então assista os outros vídeos para que vocês possam entender de uma forma muito completa referente ao salário família. Foi uma dúvida de vocês que chegou até nós, então eu fiz essa playlist para poder esclarecer para vocês o assunto, tá? Mas antes de começarmos a falar hoje aqui sobre o salário família, nesse vídeo nós vamos falar sobre se o salário família precisa ser renovado. Então, me questionaram isso, mas também eles têm que renovar ou não, é obrigatório. Então, nós vamos esclarecer aqui também, tá? Mas antes de começar sobre o assunto, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal. E como eu sempre digo, sempre espalha conhecimento, né, galera, para seus amigos e familiares que de repente não saibam que tem esse direito ao salário família ou tem um direito e recebe, não entende o que precisa ser feito, tá? E também você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque nós temos vídeo aqui toda semana. E galera, você que ainda está em busca de um curso completo, você que está aí meio perdido, né? Você está cursando a faculdade de RH ou faz algum curso técnico, está estudando aí, está um pouco perdido em relação aos cálculos, de repente a matéria de DP está bem difícil aí para você. Eu trouxe aqui uma solução para vocês, porque nós temos cursos completos, são cursos aqui na Início RH, curso completo de como calcular hora extra, como calcular adicional noturno, como calcular os descontos do INSS, imposto de renda. Então, assim, são pontos que estudantes mesmo têm me questionado, me pediram referente a cursos nesse assunto, porque na faculdade estava sendo cobrado, né? Então, a matéria ali de administração de pessoal estava bem complicada, assim, principalmente para quem ainda não tem experiência na área, estava com muita dificuldade nesses cálculos. Então, nós temos esse curso completo, como calcular hora extra, como calcular adicional noturno. Você vai aprender a calcular DSR de hora extra, calcular DSR de adicional noturno, cálculo, né, de desconto de INSS, de imposto de renda. Então, para quem está começando, para quem é estudante, talvez tenha essa dificuldade. Então, nós temos esses cursos completos, tá, galera? Acessem o link lá da descrição, dá uma olhadinha no link na descrição e você adquirindo, você só tem a ganhar, tá? E não esqueça também que no link da descrição nós temos um pacote de planilhas, um pacote muito bom para RH e DP, planilhas de banco de horas, horas extras, folha de pagamento, cadastro de funcionário e muitas outras que vão facilitar bastante o seu dia. De repente é um trabalho ali, um processo que você tinha que fazer em horas, você faz em poucos instantes porque você tem as suas planilhas automatizadas, tá? Mas em outro vídeo, em outro vídeo eu vou falar mais detalhado sobre os cursos e também sobre as planilhas, mas no momento nós vamos dar andamento aqui à playlist, né? Dar continuidade à nossa playlist do salário família, tá? Vamos lá. Então, o salário família, será que ele precisa ser renovado? Então, já vou trazer a resposta aqui para vocês. Sim, o salário família precisa ser renovado. Ele existe um processo de renovação do benefício, tá? Então, já respondendo a questão, sim, existe um processo de renovação do benefício. Então, para isso, para fazer essa renovação, os responsáveis legais pelos dependentes, eles devem apresentar anualmente a carteira de vacinação das crianças, né, dependentes ali com até 6 anos de idade, no mês de novembro. Então, no mês de novembro, os pais ali dos dependentes até 6 anos de idade já sabem que precisam apresentar a carteira, né, aquela carteirinha ali de vacinação das crianças. Precisam também apresentar a frequência escolar. Então, a frequência escolar ela deve ser comprovada semestralmente nos meses de maio e novembro. Então, em novembro, você tem que apresentar a carteira de vacinação, né, dos dependentes até 6 anos de idade, e também precisa apresentar a frequência escolar. Então, maio e novembro tem que apresentar a frequência escolar.
O nosso colaborador, né, o nosso empregado, ele deverá apresentar no mês de maio o comprovante de frequência escolar para criança a partir de 4 anos de idade. Então, assim, você tem um dependente, né? O seu dependente a partir de 4 anos de idade, ele já precisa apresentar essa frequência, você precisa apresentar a frequência escolar dele. Então, seja creche, né? Muitas vezes já está na escolinha com 4 anos, então já apresentar essa frequência à escola, tá? Para crianças a partir de 4 anos de idade no mês de maio. No caso de menor inválido que não frequenta a escola por motivo de invalidez, nós sabemos que acontece isso também, de ele não participar, né, o menor inválido, ele não ter essa frequência à escola, deve ser apresentado atestado médico que confirme este fato. Então não adianta simplesmente o seu colaborador dizer, mas o meu menor ele é inválido, ele não vai até a escola, né, ele faz aulas particulares em casa. Tá, mas você precisa comprovar que ele faz, né, essa aula em casa e deve ser apresentado também esse atestado médico confirmando realmente esse fato, que ele não faz essas aulas, né, lá na escola, não tem essa frequência escolar, tá? É feito uma apresentação de atestado médico. Não é somente comunicar à empresa, olha, ele não faz. Não, precisa do atestado médico comprovando. E no mês de novembro, né, o empregado ele deve apresentar o comprovante de frequência à escola para a criança a partir de 4 anos de idade. No menor inválido que não frequenta a escola por motivo de invalidez, deve ser apresentado o atestado médico, como nós mencionamos, né? E a caderneta de vacinação ou documento equivalente para dependentes de até 6 anos. Então, até 6 anos tem que estar ali com a vacinação, né? Toda regular, ali toda correta até os dependentes de até 6 anos de idade. E a comprovação de frequência escolar, ela será feita mediante a apresentação de documento emitido para a escola, pela escola. Então, quem emite esse documento é a escola. Então, na forma de legislação própria, em nome do aluno, no qual consta o registro de frequência regular ou de atestado de estabelecimento de ensino, atestando a regularidade da matrícula e frequência escolar do aluno. Então, quem faz essa declaração, né, digamos assim, essa comprovação de frequência escolar é feita pela escola. Então, os pais, né, os dependentes, precisam ir, né, na escola no mês de maio, no mês de novembro, ou até antes, né, porque tem que ser apresentado no mês de novembro. Então, já vai um pouquinho antes ali para pedir essa declaração de comprovação, né, de frequência escolar. Mês de maio e mês de novembro, né, que é esses 2 períodos, até voltando aqui para frisar para vocês. Então, a frequência é mês de maio e novembro. E o comprovante de vacinação, né, como nós falamos, é no mês de novembro. Então, só para frisar mesmo aqui e resumir de vez, tá? A renovação, ela não é só fundamental, ela é obrigatória. É obrigatório essa renovação. Então, os beneficiários que não deixarem, né? Esses beneficiários que deixarem de comprovar a situação, eles terão seus pagamentos suspensos e os valores serão retomados apenas quando a situação for regularizada. Por isso que eu disse, é no mês de maio, mas um pouquinho antes já vai na escola pedir essa comprovante de frequência. Mas Tamires, é só no mês de novembro que eu vou? Não, vai um pouquinho antes, já pede esse comprovante. Às vezes a escola não emite na hora, de repente ela demora algumas horas, alguns dias, então seja antecipado, já faça alguns dias antes, já apresenta um pouco antes ali para o RH da sua empresa, né? Se você é o colaborador aí que recebe o salário família, que percebe esse valor do salário família, já verifica isso antes, porque se deixa para a última hora, pode acontecer de não apresentar na data específica, na data correta, e ficar suspenso o pagamento do benefício, tá? E nós, como RH, nós temos que verificar sempre essas datas, verificar ali, deixar anotado, né, na nossa agenda ali, nos nossos lembretes, que mês de maio e mês de novembro tem que acontecer essas renovações, né, no caso da frequência escolar, e também verificar também
a questão da caderneta de vacinação até 6 anos. Então, é um ponto que nós temos que ressaltar, temos sempre que lembrar. No dia a dia nós podemos, né, até esquecer algum ponto ou outro, mas deixamos sempre anotados, porque se não acontecer, né, essa apresentação da documentação, essa renovação, ela não é feita a renovação e é suspenso os pagamentos, tá? Então, um lembrete aqui para nós profissionais de RH e também para os colaboradores que recebem o salário família, tá? Então, a renovação, ela é fundamental, ela é obrigatória. Então, em referente à comunicação, eu quis trazer para vocês aqui também, a comunicação é importante, tá? Que o empregador ele comunique tais regras aos seus empregados com antecedência. Então, nós devemos, né, como empresa, comunicar essas regras aos empregados, porque muitas vezes eles esquecem, não lembram realmente que é no mês de maio e mês de novembro a frequência. Então, nós temos que sempre deixar um comunicado. Então, para agilizar realmente esse processo de documentação, né, esse processo documentário. Então, referida a documentação pode ser feita através de editais, nos quadros de aviso, por exemplo, né? Então, de repente, você coloca lá no quadro de aviso essa comunicação, ou pode ser feito circulares, né, onde os colaboradores daquela circular ela vai passando, os colaboradores vão assinando para poder relembrar mesmo, ou até mesmo através de mensagens no contra-cheque do empregado. Isso é muito interessante, tá, galera? Eu acho muito interessante fazer isso. No contra-cheque, coloca a observação ali, né, no holerite, coloca uma observação para esse colaborador. Lembrete, salário família, lembrete do salário família. Olha, não esquece aqui a documentação do seu filho, né? Não esquece da caderneta de vacinação, não esquece da frequência escolar. Então, não custa nada, né? Para nós como RH não custa nada você colocar ali um lembrete de uma mensagem no contra-cheque do colaborador. Mas, de repente, né, se for uma empresa com muitos colaboradores e você prefere passar, de repente escolha, né, colocar ali uma circular ou até mesmo no quadro de aviso também é muito válido, porque o colaborador que tem filho, que recebe o salário família, ele vai ler e vai se atentar. Então, essa obrigação ela ocorre desde o ano de 2000, não é algo que acontece hoje, né? É uma obrigação hoje que a empresa tem que fazer. Então, é uma obrigação feita desde o ano de 2000 que nós temos que fazer essa comunicação, tá? O empregador ele tem que comunicar, seja através de um edital, no quadro de aviso, em circular ou na mensagem no contra-cheque, independente da forma que for informado, mas tem que ser comunicado a esses funcionários, tá? Não pode deixar de ser feito, porque de repente eles podem falar, mas eu não apresentei a documentação, mas eu quero continuar recebendo. Eu quero receber o retroativo. Não. Então, você precisa comunicar para não ter essa questão do colaborador falar que você não comunicou, né? De repente falar, você não comunicou, então eu quero receber o retroativo. Então, para não ter esse tipo de problema, nós não podemos pagar retroativo, vocês sabem bem disso. Então, temos que, para cumprir todas as leis, deixar tudo em ordem, faça a comunicação. Não esqueçam dessa comunicação, tá? Então, galera, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, para não ficar muito cansativo para vocês. Acompanhem todos os vídeos, vejam todos os vídeos aqui da playlist para que vocês possam entender de vez. Nós vamos falar também aqui se esse salário família ele pode ser acumulado, se não pode. Se ele pode ser suspenso, pode ser cancelado, quais são as situações. Então assista todos os vídeos para que vocês possam entender de uma forma bem completa todos os conceitos do salário família, tá? Mas esse vídeo eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar também o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também veja lá no link da descrição os nossos cursos, né, completos de hora extra, adicional noturno, INSS, imposto de renda e o nosso pacote de planilhas também. Galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigada e até mais!